A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje damos continuidade aos estudos bíblicos da nossa escola dominical e neste trimestre nós estamos vendo a série As Visões Proféticas de Daniel. Terceiro trimestre de 2025. Estamos na lição de número 4, o juízo eterno e o reino que nunca acaba, referente ao domingo 27 de julho de 2025. Nossas lições são importantíssimas. Estamos estudando um livro escatológico, o livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, em que Daniel traz revelações do futuro. E muito do que Daniel revela, nós já estamos na antessala desses acontecimentos e podemos presenciar coisas que ocorrem neste mundo que tem tudo a ver com a visão espiritual que Daniel teve. Então, é importante que você passe essa mensagem para outros, para os seus amigos e também para os seus inimigos. Quem sabe, ao ouvir a mensagem profética, esses inimigos tenham consciência do que está ocorrendo e se convertam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envie os vídeos e ore para que aquilo que pode começar como uma simples curiosidade, as profecias, as coisas do futuro sempre provocam curiosidade tanto a nós cristãos como aqueles que não são, e nesta curiosidade pode passar a entendimento da verdade e Deus pode falar com essas pessoas e abrir os seus corações para a revelação bíblica. Eu quero ler com os irmãos e ouvintes a continuação dos nossos estudos. Hoje chegamos ao capítulo 7 de Daniel, versículos 9 a 14, que diz assim a palavra de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Pedimos a tua graça sobre a nossa meditação, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo esse estudo e agora percebemos que depois dos 4 animais se manifestarem, como vimos 4 reinos sobre a terra, o reino da Babilônia, o reino do Medo-Persa, a Grécia, o Império Romano, e esse Império Romano, segundo o entendimento bíblico, ainda prevalece espiritualmente até os dias de hoje, causando grande sofrimento à raça humana. Mas esse animal chamado de besta, este reino, reino dos homens, será destruído e julgado num tribunal celestial. Então nós vemos agora que o cenário muda. Daniel está diante de Deus e recebe ali algumas revelações que nós vamos estudar nesta oportunidade. Então, a primeira parte do nosso estudo bíblico de hoje fala sobre o ancião de dias, poder, pureza e justiça celestial, como já lemos aqui em Daniel 7, 9 a 10. É uma descrição majestosa que Daniel tem. Ele vê um ancião de dias com vestes brancas, cabelos como lampura. São símbolos. A Bíblia é cheia de simbologia, e nós vemos aqui uma simbologia da santidade e eternidade de Deus. Então nós vemos 2 atributos de Deus. Deus é santo e Deus é eterno. É isso que está descrito aqui nesta passagem. Há diante dele um trono de fogo, representando o julgamento justo e a presença consumidora de Deus. Então nós vemos também outro símbolo, um trono e o fogo. O trono representando o julgamento justo de Deus. Hoje estamos cansados de ver injustiças sendo cometidas diante dos nossos olhos, à nossa frente, por tribunais humanos. Mas agora a visão que Daniel tem é que esse trono que está assentado Deus é um trono que representa o julgamento justo de Deus. Agora você não estará mais diante de um tribunal humano, mas diante de um tribunal celestial. O tribunal humano tem errado, mas o tribunal de Deus não erra. E também a presença do fogo, que é a presença de Deus consumidor, ou seja, autor da justiça. E ali, na sequência, Daniel vê que os livros foram abertos. O que significa isso? Significa que tudo será revelado. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, tudo o que nós fizemos nesta vida, seja o bem, seja o mal, um dia será revelado. E a justiça perfeita de Deus será aplicada. Deus é o juiz supremo. E aí nós
podemos confiar que mesmo quando a justiça humana falha, como tem falhado constantemente, como temos observado em nossa sociedade, a divina nunca falhará. Segunda parte da nossa lição, e se der tempo, nós vamos voltar aqui à abertura dos livros. Nós vamos ver um pouco mais acerca desse livro, mas isso mais ao final, se o nosso tempo permitir. A segunda parte fala sobre o Filho do Homem, a glória, domínio e o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá, como já lemos em Daniel 7, de 13 a 14, a segunda parte nos nossos estudos hoje, vindo com as nuvens. Também aí um simbolismo, quando vem das nuvens, indica uma origem celestial. Essa expressão é a que Jesus usa para si mesmo no Novo Testamento. Verá o Filho do Homem descendo das nuvens, vindo das nuvens para o arrebatamento da igreja. Então aqui Daniel vê a pessoa de Jesus descendo das nuvens. E quando ele desce das nuvens, ele recebe poder e domínio. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é Deus. Todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu reino é eterno e nunca será destruído. Nós então vemos que todos esses reinos terrenos, alguns já tiveram seus fins, como o da Babilônia, como o dos Medos, dos persas, como do Império grego, e nós estamos vendo que espiritualmente estamos vivendo ainda sob o espírito do Império Romano, mas que também esse reino será submetido à justiça eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai submetê-los ao seu domínio. Então, esse reino de Jesus nunca será destruído. Como nós podemos entender isso? Jesus é o Rei, justo e eterno. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você não está debaixo apenas da lei dos homens. Essa lei dos homens é temporária, mas você está debaixo da lei de Deus, da graça divina, em que o justo juiz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, reinará eternamente. Então nós devemos nos submeter ao seu governo com confiança e esperança. Certa feita, os homens, a justiça dos homens tentaram impedir que o evangelho fosse proclamado. Falaram para Pedro: olha, nós vamos te soltar da prisão, mas você não fale mais no nome desse homem, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro falou: não, vocês vão me soltar e eu vou continuar falando. Por quê? Porque Pedro sabia que ele estava pregando acerca do justo dos justos, aquele que reina eternamente. Então, nós estamos submetidos à justiça dos homens, porque somos homens, vivemos nesse sistema mundial, que nós sabemos que está dominado por hostes satânicas, mas nós respondemos, acima de tudo, a um Rei eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a justiça dos homens não ultrapassarem
os limites, nós estaremos sujeitos a elas. Mas quando esta justiça dos homens, que nós nos submetemos com ordem, com presteza, com cuidado, o crente deve ser obediente à lei dos homens, desde que ela não nos imponha desobedecermos à lei de Deus, à lei da justiça de Deus. Foi o que Pedro fez. Não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Terceira parte da nossa lição fala sobre a justiça divina como base de confiança. Então, às vezes, nós estamos vendo tanta injustiça e nós desanimamos. Não desanime, meu irmão, minha irmã, porque a justiça divina é que é a nossa base de confiança. O mal que impera no mundo hoje, ele será julgado. E nenhuma injustiça escapará do tribunal celeste. Uma coisa importantíssima que nós devemos ter no coração. Porque vemos, às vezes, a injustiça prevalecer, a maldade dos homens prevalecerem, mas o reino de Cristo é invencível. Esses governos humanos em que estamos sujeitos e muitas vezes sofremos com eles são temporários. Tenha isso em mente, esses reinos são temporários, os governos humanos são temporários, só o reino de Deus é eterno e só Cristo subsistirá e reinará para todo sempre. Então, nós somos chamados à fidelidade. Saber que Deus governa e nos inspira a viver com integridade, fé e esperança. Então, eu tenho um tempo neste mundo e eu sei que Deus está governando esse mundo, está no domínio deste mundo, e isso me inspira a viver com integridade. Obedeço à lei dos homens, mas, sobretudo, obedeço à lei de Deus e tenho no meu coração, mesmo vendo as injustiças sendo praticadas pelo homem, viver com fé e a esperança que um dia se manifestará a justiça de Cristo sobre a injustiça dos homens. Isso é um consolo para nós justos. Em meio à perseguição, ao sofrimento, muitos irmãos estão sofrendo em muitas partes do mundo por perseguições de homens injustos. Um dia a justiça divina prevalecerá e isso nos dá segurança. A visão de Daniel, ela nos lembra que o céu tem um tribunal e ele já está em funcionamento. O tribunal de Cristo já está em funcionamento. O rei está sentado no trono e o seu plano segue firme. E o Filho do Homem, Jesus, como ele próprio se titulava, já recebeu autoridade. E um dia reinará visivelmente sobre toda a terra. Isso não dá uma satisfação imensa, irmão? Saber que um dia haverá para todos os homens a revelação que existe um tribunal de Deus e que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão abusado, tão a sua imagem denegrida por pessoas ímpias, essas pessoas verão que nosso Senhor Jesus Cristo reina. O Supremo Tribunal de Justiça de Deus, cujo presidente é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só nós, justos, veremos, mas todos aqueles que praticaram a impiedade e se voltaram contra Deus. Eu vou falar um pouquinho acerca dos livros abertos no Tribunal Celestial que nós vimos aqui no versículo
Deixa eu procurar aqui. Aqui, versículo 10, Daniel 7:10. Finalzinho, nós vemos aqui que tinham milhares que serviam e assentou-se o tribunal, ou seja, estabeleceu-se o tribunal, se abriram os livros. Que livros são esses? Deve estar perguntando. Tem alguns livros que a Bíblia revela quais são. Vamos ver aqui o primeiro. Livros foram abertos. Então, simboliza a ação e intenção humana será revelada, não é? Nós sabemos hoje que no Tribunal de Justiça há a acusação, não é? Pelo advogado da Procuradoria da Justiça, que traz a acusação, tem o advogado de defesa e tem o julgamento. Então, Apocalipse 20:12 diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Então, nós vemos que o Apocalipse é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo a João, também confirma isso. Já no passado, Moisés, ele diz a Deus, lá em Êxodo 32 a 33. Eu estou falando com as minhas palavras, não estou sendo literal, mas é o que está lá desses versículos. Rasga agora, peço-te o teu livro que escrevestes. Ele pediu para que Deus tirasse o nome dele do livro da vida. Moisés estava aborrecido. Lá no Salmo 69:28, o salmista diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos entre os justos. Estou falando dos homens maus, olha. A metáfora é como se fosse no nosso cartório hoje, você nasce e tem um livro que é escrito a sua certidão de nascimento. Como há um livro em que há o atestado de óbito. Nos tempos antigos, havia o livro da vida. Eles abriam um livro e escreviam o nome da pessoa. E quando a pessoa morria, eles iam lá e riscavam o nome da pessoa. O que Moisés está falando, o que o salmista está falando, é a mesma coisa. Olha, usando a metáfora do livro de registro das pessoas. Olha, no céu tem um livro. Quando a pessoa nasce, o nome dela é colocada lá. Mas quando ela morre, mas aí não fisicamente. Se o crente morrer fisicamente, ainda está vivo espiritualmente, ou seja, o seu nome continua no livro da vida. Mas se ele morreu em pecado, se a pessoa morreu sem ter aceito Jesus no seu coração, portanto, meu amigo, aceite Jesus no seu coração enquanto você estiver vivo, porque um dia você vai prestar contas diante deste tribunal e vai se abrir o livro da vida. E a pessoa que morreu sem Cristo será riscada deste livro. Ou seja, você está morto não só fisicamente. Aqui o atestado, para um entendimento melhor, o atestado de óbito aqui nesta terra registra que a pessoa fisicamente já não pertence a este mundo.
No livro da vida no céu é diferente. A pessoa morreu com Cristo, continua com o nome no livro da vida. Mas se a pessoa morreu sem Cristo, o seu nome é cortado. Então vai haver esses nomes cortados no livro da vida. Apocalipse 3:5, Jesus fala: não riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, garantindo permanência no hall dos salvos e vencedores. Apocalipse 13:8 e 17:8. O nome dos quais está escrito no livro da vida, aquele que foi morto, enfatiza a soberania de Cristo e a condição dos que o rejeitam. E Apocalipse 20:15 diz uma coisa muito terrível: todo aquele que não foi achado no escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, tem uma morte, mas é uma morte espiritual. A pessoa ainda vai estar com a sua consciência e será lançada no lago de fogo. Revela aí o julgamento de Deus, o registro divino do destino eterno. Apocalipse 21:27 diz assim: nada impuro entrará nela, nem quem pratica abominação, mas somente os inscritos no livro da vida. Ou seja, liga pureza e exclusividade no acesso à Nova Jerusalém. Tem muitos outros livros, o livro da lembrança. Eu vou correr um pouquinho, irmãos, que o nosso tempo é limitado. Malaquias 3:16 e 17 diz assim: foi aberto um livro de lembranças diante dele, dos que o temem se lembram do seu nome. Registra as palavras e a atitude dos fiéis, garantindo-lhes recompensas. O livro da justiça e o livro das obras. Muito importante, Apocalipse 20:12. Vi os livros abertos, e outro livro foi aberto, que é o da vida. Indica dois registros distintos, um para as obras e outro para a vida e a salvação. Então, cumprido-se lá o que diz Tiago: a fé sem obras é morta. Então, aquele que pratica as obras da justiça também pratica as obras da fé, sendo, embora isso não seja motivo para pagar a salvação. Só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo paga a salvação, mas os justos praticam boas obras, e essas obras um dia serão julgadas no céu. Alguns não terão obras nenhuma e passarão para o céu pelo sangue de Jesus, mas alguns receberão galardão, como Paulo, outras pessoas que se dedicam pela obra de Deus, alguns que morreram por Cristo. Esses serão abençoados. 2 Timóteo 4:8 fala assim: está guardado para mim a coroa da justiça que o Senhor justo me dará. O rolo selado. Apocalipse 5:1-15. Eu não vou ler. Diz mais ou menos assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no livro, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Simboliza o plano de vida inteiro aguardando o Redentor para desvelar e executar seu juízo. Cada uma dessas metáforas revela um aspecto do caráter de Deus como juiz e salvador. Nada escapa ao seu olhar, livros abertos. Que essas imagens nos recordem da soberania divina e nos motivem para viver em fidelidade e esperança, meu irmão e irmã. Que Deus te abençoe ricamente.